Hoje eu quero falar sobre um pai segundo o coração de Deus. Um pai segundo o coração de Deus. E nós vamos ver isso juntos no livro de Jó. Vamos ler do verso 1 até o verso 5. Todos conhecem a história de Jó, do sofrimento que Jó passou. Todos sabem das dores e provações que este homem passou. Mas ele também tem lições para nos ensinar acerca da paternidade. E são essas lições que quero hoje compartilhar com os irmãos, que esse grande patriarca pode nos ensinar. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém. A primeira qualidade ou a primeira lição que vejo aqui neste homem é um destaque que o próprio Deus faz acerca dele. Quando você continua lendo o livro de Jó, você vai ver, vai lembrar que o diabo se apresenta diante do Senhor. Quando os filhos de Deus se apresentam a Deus, o diabo também aparece por lá. E Deus, como pai, fala assim: vistes o meu servo Jó, o meu filho Jó? Não há homem como ele, íntegro. Ele começa por aí, Deus começa por aí para falar do seu filho. E só nesse diálogo de Deus com o diabo e a forma como Deus está se referindo a seu filho, no caso Jó, eu acho tão bonito. É tão bom quando um pai, ele pode se referir a seu filho e dizer aos outros acerca de seu filho: vistes o meu filho, como ele é íntegro, como ele é reto, como ele é temente, como ele se desvia do mal. Talvez uma lição que a gente possa assim aprender já logo de partida aqui, de introdução, é que uma das formas que nós podemos honrar nossos pais é sendo filhos que quando o pai fala de seu filho, ele enche a boca para falar. Ele se enche de alegria para falar, porque quando Deus está falando de Jó, ele está dizendo: ele é diferente, ele é íntegro. Que coisa tremenda. Então, integridade, que é esse ponto que é o primeiro que Deus traz, a integridade fala daquilo que eu sou, fala de uma vida sem máscaras, fala de um homem sincero. A primeira qualidade deste pai, que é Jó, é que ele é um homem íntegro. Íntegro significa sem fragmento, sem rachadura, sem brecha. Íntegro quer dizer inteiro. Ele é aquilo que ele é, de dentro para fora. A integridade fala sobre quem nós somos.
E quando Deus o chama de íntegro, Deus está dando não uma opinião, mas Deus está dando um diagnóstico, porque Deus não tem uma opinião sobre você. Deus sabe exatamente quem você é. E quando Deus diz, você é íntegro, então é porque você é íntegro. E aqui Ele está trazendo à luz que esse pai é um pai íntegro no seu ser. E essa virtude deve ser buscada e deve ser valorizada. A palavra de Deus vai dizer lá em 2 Coríntios 3,18 assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, com o rosto desvendado, diz o texto. Ou seja, eu sou aquilo que sou diante de Deus. A integridade, ela não manipula. A integridade não busca seus próprios interesses. A integridade não é escrava de desejos e paixões. A integridade está baseada, fundamentada, alicerçada nos absolutos de Deus, nos princípios de Deus, na ética de Deus, na moral de Deus. Por isso, um homem íntegro não tem rachaduras, não tem brechas, não tem buracos, porque é íntegro, porque vive na presença de Deus. E vive na presença de Deus mesmo, porque a palavra de Deus diz, Salmo 15:1, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade. Um pai íntegro, ele busca a face de Deus. Um pai, por ser íntegro, vive na presença de Deus. Não adianta simplesmente fazer o que é certo. Precisa ser íntegro, porque dá para fazer o que é certo e não ser íntegro. A palavra de Deus fala sobre isso, e vai ter um texto que fala sobre isso. Eu acho que ele está, o texto de Amazias. Me fugiu da mente esse texto, puxa vida. Tem um texto de Amazias que eu acho que eu separei, vê se acha para mim. É um texto que fala que você deve agir retamente, mas eu acho que é 2 Crônicas 25:2. É isso? Sim. Fez ele o que era reto perante o Senhor, porém não com inteireza de coração. Você está vendo? Dá para fazer o que é certo, mas sem ter o coração no lugar certo. Isso é manipulação. Isso é você estar preocupado com o que os outros estão pensando de você, e não com o que Deus está pensando de você. A integridade preocupa-se com a opinião de Deus e não com a opinião dos homens. Na integridade não há um culto à personalidade. Na integridade há uma vulnerabilidade de eu admitir diante de Deus meus defeitos. Isso nos ensina que a integridade, ela é tão maravilhosa, porque para eu ser íntegro eu não preciso ser perfeito. Eu só preciso ser honesto. Ninguém quer e ninguém pode suportar aqui na terra uma pessoa perfeita. Ninguém gosta de viver com super-heróis que não erram, sabem tudo, sempre são superiores. A integridade não tem a ver com não errar. A integridade tem a ver com confessar o erro. Como é bom quando nós temos um pai que nos pede perdão. Um pai que sabe pedir perdão aos seus filhos quando erra, é um pai que reconstrói os laços, que refaz os relacionamentos. Integridade, então, não tem a ver com você fazer certo o tempo todo, mas tem a ver de quando você erra, você admite que errou e pede desculpas. Faz consertos, reconstrói as pontes onde tinha os abismos, chora pelos seus próprios pecados, se humilha na presença de Deus.
A integridade te leva para este lugar. É uma coisa que você é, não uma coisa que você faz. A integridade, também o salmista, no Salmo 24, diz: quem subirá no monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. A pureza de coração fala sobre a integridade. A limpeza de mãos fala sobre a retidão. Ser íntegro é ser puro de coração. E ser puro de coração é admitir seus erros, suas falhas, as áreas que precisa melhorar. Portanto, amados pais, para sermos homens segundo o coração de Deus, precisamos ter uma perspectiva correta de nós mesmos e pedir a Deus que nos mostre as áreas que precisamos melhorar, as áreas que precisamos crescer, as áreas que precisamos, como pais, amadurecer, e ter a humildade de pedir perdão quando erramos, e ensinar os nossos filhos, a nossa família, o caminho do perdão e da humildade, o caminho da reconciliação, o caminho do amor. Sermos íntegros. A integridade nos faz habitar na presença de Deus, e na presença de Deus, Deus é luz, nós enxergamos perfeitamente quem nós somos. Somente na presença de Deus. Integridade é uma decisão. Josué 24:14, mas 1 Reis 9:4 diz assim: Deus diz: se andares perante mim como andou Davi o teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Deus está dizendo que a integridade é uma decisão, se você quiser. E nós sabemos que Davi não foi perfeito. Houve estupro na casa de Davi, houve assassinato na casa de Davi, houve traição na casa de Davi. Davi não foi um homem perfeito. Mas Deus está falando aqui com Salomão, dizendo assim: olha, se você andar com a integridade do teu pai, por isso a integridade não está vinculada à perfeição, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas não porque não errava, ele era um homem que admitia seus erros e pedia perdão. Porque é o que está escrito, irmãos, lá em 1 João, capítulo 1, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda injustiça. Integridade se adquire com confissão de pecados e alinhamento da nossa vida com Deus. Amém? Então você que é pai, que está me ouvindo, feriu seu filho, machucou seu filho, foi omisso, se afastou, não deu bom testemunho dentro de casa, não tratou bem a sua esposa na frente dos seus filhos, é necessário reunir toda a família e pedir perdão. E dizer: o pai foi grosso com a mãe, o pai não deveria ter falado assim com a mãe. Porque um homem íntegro ensina o seu filho a tratar bem a mulher, começando a tratando bem sua esposa. Amém, esposas? Estão comigo? Um homem íntegro é um homem que está ensinando o tempo todo os seus filhos no caminho que eles devem andar, fazendo os filhos olharem para ele, para o pai. Porque pai dá direção, pai dá limite, pai diz o que pode e o que não pode, pai diz o que é e o que não é. Lembra, você que é um pouco mais velho, eu não sou tão velho assim, você que é um pouco mais velho, você lembra lá quando os seus pais te criaram quando você era pequeno? Você lembra que quando você estava lá conversando, o seu pai estava lá conversando com alguém, e se você tentasse interromper a conversa dele, o que acontecia? Você lembra como que era? Um olhar e você desaparecia. Por quê? Porque você sabe que o pai é uma figura de autoridade e que vai disciplinar o erro. Um bom pai não faz vista grossa para os erros dos seus filhos. Um bom pai disciplina os seus filhos segundo a palavra de Deus. Ele não transfere esta responsabilidade para a sua mulher, porque ele é o sacerdote da casa, e o sacerdote da casa é aquele que representa a sua família diante de Deus. Um homem íntegro é um homem que faz a diferença na sua família. Por isso é que Deus destaca essa virtude na vida deste pai, que é Jó, deste homem de Deus.
Jó 2, de 9 a 10 diz: então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Tendo recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Quando tudo deu errado na vida de Jó, ele nem sabia por que estava dando errado, mas estava dando tudo errado. Não sei se isso já aconteceu com você, de as coisas não caminharem bem. Diante daquele infortúnio, daquela desventura, daquela tempestade, a mulher dele diz assim: amaldiçoa a Deus, e morre. Ele diz: não. E ela faz uma pergunta: você ainda conserva a sua integridade? E a resposta dele foi: sim, conservo. Porque a minha integridade não é circunstancial, a minha integridade está alicerçada em Deus, por isso não abro mão dela. Não é a circunstância que vai dizer que se eu sou íntegro ou não. Eu sou íntegro porque sou íntegro em Deus, e Deus me sustenta. Porque quem permanece em Deus é inabalável. Jó não abriu mão da sua integridade, nem quando a sua esposa disse para ele: aí você ainda conserva? Ele disse: conservo. E assim precisam ser os pais. Ainda que as coisas não vão bem, os pais precisam manter uma vida íntegra, para ensinar aos seus filhos que as tempestades da vida não podem vencer a nossa casa e a nossa família, porque lá tem um homem de Deus. Amém, irmãos? Muitas famílias são destruídas por causa dos problemas pelos quais passam, mas uma pessoa íntegra, ainda diante dos problemas, conserva a sua família unida, porque sabe em quem crê, porque é uma pessoa íntegra, ela está firmada em Deus. É disso que quero falar agora, das consequências da integridade. Salmo 15, 5, verso B, diz: quem é íntegro, quem deste modo procede, não será jamais abalado, diz lá o final do Salmo. Você não será abalado. Os ventos virão, os problemas virão, as dores virão, as amarguras virão, o sentimento de depressão, o desejo de morrer, as situações difíceis, crises. Mas o íntegro não pode ser abalado. Por quê? Porque ele vive diante de Deus. E isso é maravilhoso. Vale a pena ser íntegro. Salmo 24, 5: este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Por quê? Porque é íntegro. O íntegro tem a bênção de Deus. O íntegro tem a justiça de Deus sobre a sua vida. O íntegro não precisa sair querendo fazer justiça. O íntegro espera, porque ele sabe que o Pai que está no trono, que é Deus, está vendo tudo o que está acontecendo, e no tempo certo o Pai vai agir em favor dos seus filhos. Amém? Não negociamos os absolutos de Deus na nossa vida. Isto é integridade. Agora veja que coisa linda. Deus tem prazer na integridade. Provérbios 11, 20: abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Quer agradar a Deus? Mais do que com os seus louvores, mais do que com as suas orações, agrade a Deus sendo íntegro. Porque lá em Mateus 3,17, o próprio Deus vai dizer para o filho: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria, porque esse meu filho é íntegro, é Jesus. Como é bom um pai poder falar isso para o seu filho, e como é bom ser um pai que vive com integridade. À luz do Novo Testamento, sabemos que Deus anda na luz, e nós devemos andar também na luz com Ele. Por que isso é importante? Porque a luz revela, a luz mostra, a luz coloca tudo diante dos nossos olhos. Então sabemos o que precisamos mudar, então sabemos
o preço que temos que pagar para ajustar a nossa vida segundo a palavra de Deus. Vale a pena. Segundo ponto, a segunda lição, é que um pai segundo o coração de Deus, ainda no verso 1, é um pai reto. Jó era íntegro, mas também Jó era reto. E o que é a retidão? Mateus 5:37, Jesus disse: seja porém a tua palavra sim, sim, e não, não. Um homem reto. Agora a retidão não fala sobre quem eu sou. A retidão fala sobre o que eu faço. Um homem reto, sendo íntegro e reto, o sim dele é sim e o não dele é não. E o que isso passa? Em primeiro lugar, passa confiança. Uma pessoa que tem uma palavra só, ela passa confiança, ela passa credibilidade, ela passa segurança. Por quê? Porque o sim dela é sim e o não dela é não. E como um homem pode ter um sim, sim e um não, não? Quando ele vive por princípios, porque princípios não se negociam. Valores não se negociam, não estão na mesa para negócio. Os nossos princípios e valores cristãos são inegociáveis. Nós somos retos da forma como nós procedemos. E por isso, um homem reto não precisa baixar os olhos para ninguém. Um homem reto não precisa atravessar a rua quando outra pessoa está vindo. Um homem reto é um homem leal, é um homem fiel, é um homem que pode andar com a cabeça erguida. Um homem reto é um homem que coloca a cabeça no travesseiro e dorme muito bem, porque tem a sua consciência limpa e lavada pelo sangue de Jesus. Como é bom ser uma pessoa reta. Podemos ter prejuízos, porque a Bíblia diz que o reto deve sofrer o dano. Ser reto custa, porque os outros não serão retos com quem é reto. Mas isso não vai nos fazer mudar. Se o outro é infiel, eu permaneço fiel, porque sou reto. O outro não pode mudar o meu jeito de ser. Atendi já muitos casais, e houve casos que eu atendi que a mulher traiu o homem. Então o homem falou, mas agora eu vou trair também. Eu falei, então você nunca foi fiel. Você nunca foi. Não, mas foi ela que traiu. Se você vai trair porque ela traiu, você nunca foi fiel. Porque se a infidelidade do outro te fazer ser infiel, você não era. Porque Deus diz que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. E integridade é sobre quem eu sou e não sobre o outro. Então, ainda que essa pessoa sofra o adultério, ela não adultera porque ela fala, você pode fazer isso, mas eu não faço, porque eu sou fiel. Que bênção. Como é bom um pai que ensina esses princípios e valores dentro de casa, com a sua reta conduta diante de Deus e diante dos homens. Retidão. Seja o seu sim, sim, e seja o seu não, não. E aí cai a casa daqueles filhos que primeiro vão testar. Já aconteceu isso? Não. E pais também que erram quando o filho fala assim, pai, posso ir em tal lugar? E o que o pai muitas vezes fala? Vai falar com a tua? Não, você vai falar é comigo. Você não vai. Não vai. A não ser que a sua mãe deixe. Brincadeira. Mas o que eu quero dizer é que na retidão não precisa de machismo. A retidão precisa de alinhamento. O casal tem que estar alinhado, amém? Um precisa proteger o outro, porque os filhos são muito espertos. Eles sabem para quem pedir. Mas deixa isso para lá. Vamos continuar aqui. O que a palavra de Deus vai dizer? Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. O que isso nos diz? O Senhor não muda. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então Ele não muda, Ele é o mesmo. Tito, capítulo 1, verso 2 diz que o Senhor não mente. Ele é reto.
Ele é íntegro, ele é nosso Pai, Ele também é nosso modelo. E 1 de Reis, também 8:56, vai dizer que nenhuma palavra só falhou da parte do Senhor, de todas as promessas que Ele fez lá para Moisés, nenhuma palavra dele falhou. Isso, irmãos, é integridade e retidão que o nosso Pai nos ensina. A terceira lição que eu aprendo com esse texto é que um pai, segundo o coração de Deus, faz dos seus filhos amigos. Você sabia que na Bíblia os filhos, os irmãos, não se dão bem? Que eles brigam? Que irmãos naturalmente não morrem de amor um pelo outro? Você sabia disso? Quem aqui tem irmãos, dá uma erguidinha na mão. Graças a Deus as famílias estão se multiplicando. Ou nós somos daquela geração que tinha mais filhos. Mas irmãos competem e brigam. Até pela Coca-Cola. Lembra quando você era pequeno que tinha uma Coca-Cola para dividir para todos os filhos, daí ia colocando nos copos assim, para dar a medida certa? Lembra disso? Irmãos vão estar sempre competindo. A Bíblia vai nos mostrar que Adão falhou como pai porque o Caim matou o Abel. Isaac falhou porque o Esaú falou que ia matar o seu irmão Jacó. Jacó falhou porque todos os irmãos dele queriam matá-lo. Davi falhou porque teve traição, estupro e assassinato na sua família por parte dos filhos. Grandes homens de Deus, grandes mesmo, falharam de fazer os filhos serem amigos. Que pena. Mas Jó não falhou. A palavra de Deus diz que o Jó, lá no verso 4, os seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sabe, irmãos, a importância que tem de nós, como pais, e aqui como pai, cuidarmos do relacionamento dos nossos filhos, a fim de que os filhos se amem e os irmãos cuidem um do outro. Como é lindo quando um irmão ama o outro e não quer matar o outro, não quer competir com o outro, não quer brigar com o outro. O pai precisa fazer essa gestão dentro de casa e nunca ter filho predileto. Em nome de Jesus, não faça isso. Eu já atendi mais, eu acho que já estou em 7.000 atendimentos. Eu já atendi uma pessoa que disse assim para mim, quando meu pai, nós estávamos na mesa, e o pai disse assim para o meu irmão: você está indo muito bem, eu tenho muito orgulho de você, você está crescendo muito, parabéns, meu filho. E não disse nada para o outro. E ele falou assim: eu me senti rejeitado, eu me senti mal, eu fiquei com raiva do meu irmão, porque eu não podia ficar com raiva do meu pai, eu fiquei com raiva do meu irmão. Eu falei: mas seu pai não disse nada. Ele falou: por isso mesmo. Como é que ele elogia o meu irmão e não me elogia? E abriu uma ferida no coração de rejeição. O pai precisa tratar todos os seus filhos da mesma forma. E o pai não pode cobrar dos seus filhos o mesmo desempenho, mas deve cobrar o mesmo empenho, mas não desempenho. Porque nem todos os filhos vão dar o mesmo desempenho, mas todos eles precisam ter o mesmo empenho. Todos devem ser tratados da mesma forma, com o mesmo amor. Amém? Essa é a nossa missão como pais. Eu sempre brinco lá em casa, eu falo para minha filha: das minhas filhas meninas, você é a mais amada, eu só tenho uma. E dos meus filhos meninos, você é a mais amada, eu só tenho um. Então os dois são os mais amados. Mas nunca trataram um melhor do que o outro. Então, como que Jó conseguiu isso? A resposta está no próximo verso, verso 5.
Um pai, segundo o coração de Deus, apresenta seus filhos a Deus. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Ele os santificava. Sabe o que é isso? Ele os corrigia. Ele não provocava os seus filhos à ira. Ele dava direção e limite para os seus filhos. Ele ensinava os seus filhos como deviam proceder. E Jó fazia isso de contínuo. E veja que esses filhos já moravam em suas casas. A Bíblia não diz se eram casados, mas talvez fossem. A missão de um pai não vai até quando o seu filho casa. A missão de um pai vai até enquanto esse pai estiver vivo. Porque os nossos filhos precisarão de nós enquanto estiverem vivos ainda. Porque os pais, na medida que amadurecem, ficam mais maduros, mais sábios, mais inteligentes, mais de Deus. Amém, pais? Tem que ir melhorando. E os filhos sempre vão precisar do conselho de um pai. E nós temos também o nosso Pai, que é Deus, para nos aconselhar. Na falta do nosso Pai na terra, temos o nosso Pai no céu. Amém? Então veja que ele os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. O que significa isso? Levantar de madrugada, orar e interceder. Um pai, segundo o coração de Deus, ora pelos seus filhos, intercede pelos seus filhos, oferece sacrifício a Deus em favor dos seus filhos. Porque se existem hoje muitos filhos que estão perdidos, e olha, preste muita atenção no que eu vou te falar. Há muitos anos atrás, 30% da certidão, de todas as certidões de nascimento do nosso país, 30% delas não tem o nome dos pais, já há muitos anos. As crianças nascem, o nome do pai não está lá. Cadê esse homem? A gente já está indo para 40%. Daqui a pouco a gente vai chegar na metade. As crianças estão nascendo. Onde estão esses homens? Não estão. Viraram egoístas, fracos, frágeis, homens de mentira, que não assumem família, que não sabem viver problemas, são crianças, são infantis, são os adolescentes, pensam só em si mesmo. Esse tipo de homem não é íntegro, esse tipo de homem não é reto, esse tipo de homem não se desvia do mal, esse tipo de homem não serve para ter uma família, porque já abandonou lá quando a criança nasceu. E essa é na realidade do nosso país, e nós já estamos, creio que já estamos em 40% das crianças sem o nome do pai na certidão. Mas o Jó acordava de madrugada e ele ia orar todos os dias pelos seus filhos, intercedendo pelos seus filhos, para que eles vivam os propósitos e os sonhos de Deus. Um pai, segundo o coração de Deus, é um pai que ora pelos seus filhos todos os dias, porque o texto vai terminar dizendo que Jó fazia isto de contínuo, ele não parava. Porque filhos que não recebem a oração, a intercessão dos seus pais diante de Deus, são filhos que podem se perder facilmente, que podem parar nos chiqueiros da vida, como foi o filho pródigo. E quando estão lá no chiqueiro, lá enfiado naquela lama, é que a ficha cai. E louvado seja Deus porque a ficha cai. E aí eles voltam para o Senhor. Que possamos ser pais que não permitam que os nossos filhos vão parar num lugar onde nunca deveriam ter ido. Devemos orar pelos nossos pais, pelos nossos filhos, e interceder pelos nossos filhos. Santificava os seus filhos oferecendo holocausto. Santificar os filhos é ensinar o caminho. Santificar os filhos é dar limite, direção e segurança. Santificar os filhos é tratar bem a esposa, amando-a de forma sacrificial. Santificar os filhos não é só tratar bem os filhos, santificar os filhos é tratar bem a mulher, não só os filhos. Aliás, não existe filho seguro aonde uma mulher não é bem tratada em casa. Não existe. Os filhos se sentem seguros quando vem o pai tratando a mãe com todo o carinho, com todo o amor e com todo o respeito, e tratando-a melhor que aos filhos. Antes dos filhos, vem a mulher. Amém, mulheres? É a Bíblia. É a Bíblia.
santificar por meio da profecia. Ele tinha medo que os seus filhos blasfemassem contra Deus, por isso ele corrigia os seus filhos segundo a palavra de Deus. E como hoje se vê, muitos filhos estão trazendo seus pais para a igreja. Eu tenho ouvido muito isso. O nosso Kids é uma bênção, e louvado seja Deus pelo nosso Kids, funciona muito bem. E as crianças que dizem em casa: está na hora de ir para a igreja. E os pais: vamos. Daí os pais vêm. Olhe, se não dá vontade de... Você entendeu? Quem é que deve trazer o filho para a igreja? São os filhos? Não, são os pais. É o pai que deve dizer, como os nossos pais faziam, com tudo, com a gente, com tudo, também com a igreja. Vamos para a igreja: não quero, não quero. Eu acho isso tão maravilhoso. Come aí, não gosta dessa comida, põe mais uma colher, agora come. Era ou não era? Morreu? Não, está aí, vivinho. Pai que é pai é uma bênção. Assim, a gente dá uns arrepios em algumas coisas, mas assim, em geral é uma bênção. Então precisamos resgatar algumas coisas. Santificar por meio da intercessão, levantando-se de madrugada, ouvir o coração dos seus filhos, os pais. Homens, prestem atenção. Nunca diga ao seu filho que o homem não chora. E nunca permita que o seu filho não termine de falar o que está sentindo. Um homem segundo o coração de Deus, ele é capaz de chorar junto com seu filho. Ao invés de dizer que filho não chora, ele é capaz de chorar com seu filho. E dizer: meu filho, eu sinto a sua dor. Eu estou com você. Eu amo você. Eu entendo pelo que você está passando. Nós vamos conseguir sair disso juntos. Que pai querido. Que pai amoroso, que pai amado. É um pai que ouve e chora com seus filhos. Uma sensibilidade que vem do Espírito Santo. Como é ruim um pai que diz: fecha essa boca, engole esse choro, seja homem. Isso não é ser homem, nunca foi. Algumas coisas precisamos rever. E não é pelo espancamento que ensinamos, é pelo exemplo. Amém, irmãos? Mas agora, antes de eu terminar, fazer o apelo, é uma coisa que Deus colocou no meu coração, quando eu estava ali adorando, de dar a oportunidade para alguns filhos que estão aqui. Talvez seja um ou outro, mas se o Senhor colocou no meu coração, penso que Ele deseja isso. Então eu vou fazer. Se você deseja pedir perdão a seu pai, porque você não foi o filho que o honrou, embora ele tenha sido um pai que foi bom para você, hoje você pode lavar a sua alma. Você pode resolver isso. Bem, é só isso. Se você é esse filho, deixa o seu lugar e vem até aqui à frente, quero orar junto com você. Pode vir. Eu não tratei o meu pai como deveria. Pode vir, em nome de Jesus, agora, porque eu quero orar junto com você. Não tratei. Ele foi bom, mas eu não fui. Eu tive exemplo, mas eu agi mal. Então, por favor, homem, isso é da parte do Senhor, para quem o Senhor falou. Então, amados homens, peçam perdão a Deus, porque vocês tiveram um bom exemplo, mas não fizeram o que deveriam ter feito. E a gente honra os nossos pais sendo filhos melhores do que os nossos pais foram e não filhos piores. Senhor, em nome de Jesus, estão aqui os teus filhos. E esses homens hoje pedem perdão aos seus pais, porque tiveram pais como Jó dentro de casa. Mas nem sempre a integridade de um pai garante a integridade de um filho.
Nem sempre a retidão de um pai garantirá a retidão de um filho. Infelizmente, muitos de nós escolhemos um caminho que o nosso pai não nos ensinou. Mas hoje nós pedimos perdão. Perdão aos nossos pais na terra, porque não honramos o seu nome quando agimos desta forma. Mas hoje, diante de Deus, consertamos isso e pedimos ao Senhor um recomeço, que possamos ser esses homens a partir de agora, que honra o nome dos nossos pais que está sobre nós e o nome do nosso Deus que está sobre a nossa casa. Senhor, muito obrigado pela vida desses homens que têm coragem para admitir que não fizeram o que deveriam ter feito, mas que estão fazendo o que deve ser feito agora. É disso que precisamos. Nada vai mudar enquanto não admitirmos que nós erramos e que fizemos o que era mal aos olhos do Senhor e dos nossos pais que representam o próprio Senhor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu oro e peço ao Senhor que o número de certidões de nascimento que estão sem o nome dos pais, que esse índice diminua e um dia chegue a zero, porque homens precisam ser homens. Homens precisam ser homens. Ajuda-nos, Senhor, porque não vamos aceitar ser menos daquilo que o Senhor nos criou para ser. Faça-nos de nós homens, pais, segundo o teu coração, fortes, corajosos, mas amorosos e sensíveis para ouvir e para agir da maneira correta. Que seja o nosso sim, sim, e que seja o nosso não, não, porque o que passar disso certamente vem do maligno. E obrigado, meu Deus, pelos pais que o Senhor nos confiou pelo tempo que tivemos. Nesta noite lembramos deles e das suas virtudes em nossas vidas. Não olhamos para os defeitos dos nossos pais, mas olhamos para as virtudes deles e nos lembramos quantos ensinamentos preciosos eles nos deram. E talvez não estejamos praticando o que eles nos ensinaram com tanto amor: a sermos honestos, íntegros, retos, amorosos, educados e, sobretudo, tementes a Deus. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está trabalhando no meio de uma geração para fazê-la forte, para mudar a nossa realidade que estamos vivendo. Cremos que o mundo ainda enfrentará um grande avanço da igreja ainda. Em nome de Jesus, um grande avanço da igreja, através de homens muito bem posicionados no Senhor. É a nossa oração, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.